Acompanhar o embarque do Flamengo para Quito agora com vocês. Galera, é o seguinte, olha só, a gente está aqui trazendo para vocês as imagens do embarque do Flamengo para Quito. Flamengo viajando para o Equador para jogar contra a LDU. Você está vendo os ônibus do Flamengo com a delegação chegando no Galeão. E a gente vai trazer aqui agora os relacionados para esse jogo, hein? 2 desfalques confirmados nos relacionados. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, a molecada presente, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Gonçalo Plata, Rossi e Wesley. Então, boa sorte aí o Flamengo. Vamos agora com o nosso repórter Bruno Doubs, direto do Galeão. E só um detalhe, os jogadores que não estão na lista, Alexandro, né, que teve um edema na coxa, também o De La Cruz e o Alan, né, que não vão muito bem na altitude. O Alan que tem traços falcêmicos e não costuma jogar na altitude. Vamos acompanhar então agora aí o embarque do meio. Já desce do ônibus, é o primeiro a descer do ônibus. Felipe Luiz aí na câmera para vocês, José Boto, Rodrigo Paiva, assessor do Flamengo. Felipe Boto, né? Vamos buscar suas malas. Sempre juntos. Primeiro aí, ó, Danilo, zagueiro Danilo, é o primeiro atleta a descer do ônibus. Aí o primeiro chefe de segurança do Flamengo. Danilo sempre descendo primeiramente, né, do ônibus. Os jogadores embarcam ali. Pode passar agora. Descem, dão uma volta, embarcam ali. Flamengo aí em busca dos 3 pontos, né, na Libertadores, visto que só tem 3 pontos, né, perdeu no Maracanã. Tá aí Juninho, centroavante Juninho, seguido por Léo Ortiz, seu travesseiro, com certeza vai descansar na viagem, ensinou para o torcedor, mas é sempre bom, né? Aí comissão técnica, descendo, né, os principais componentes. Aí o Plata, seu travesseiro, né? Varela também. Valeu, Varela. Descendo aí novamente do torcedor. Matheus Cunha, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, todos com travesseiros. Aí o Cleiton, lateral direito, Wesley, seguido por Joshua, o atacante, João Vitor. Aí os crias do Flamengo, Matheus Gonçalves, Diogo Alves, primeiro da base aí, cria do Ninho. Tá aí ele, Arrascaeta, seu fonezinho, sem travesseiro, né? Um dos jogadores sem travesseiro. Pedro aí, aparecendo na câmera com o iPad. O torcedor chama ele. Cena é seguido por Everton Araújo, Rossi, goleiro Rossi. Aí o Pulgar jogou bastante ontem contra o Voar, né? Às 3 horas, tá aí Léo Pereira, né? Com o iPad, travesseiro. Foi uma boa viagem, se Deus quiser. Luiz Araújo não foi escolhido para entrar ontem, o Felipe Luiz, né, permaneceu no banco. Vai acompanhando o embarque do Flamengo, né, a médica tá aí, uma nova gestão passando, tá aí o Gerson, nosso Coringa, seguido por Bruno Henrique, vamos com fone, caminhando tranquilamente, com foco pro
pro Equador, tá aí Michael, sempre seu iPad, sempre. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flabasquete, isso aqui é Flamengo, você aí também, tricampeão da Libertadores do basquete, muito feliz, cara, que o NBB, perfil oficial também da competição, TNT, Flamengo postou, acabou, Flamengo é campeão da Libertadores do basquete, é muito legal, né, a renovação do meme. Isso que é o mais legal, a renovação do meme. O meme foi renovado. Mas, cara, é isso. As pessoas não sabem a emoção que eu tenho, a emoção que eu fico com o basquete. Ontem, inclusive, depois eu fui lá conversar com os jogadores nos bastidores ali do Maracanãzinho. Muitos são flamenguistas mesmo, fanáticos, falando de Mundial, falando de... só seria melhor se o Flamengo tivesse ganho no campo também. Os caras são fanáticos mesmo, eles torcem no futebol também, isso é que é o mais legal. Tô aqui, essa camisa, se Deus quiser, vai ter mais uma estrelinha de Mundial aqui, né? Vamos pro tri Mundial aí, se Deus quiser. Flamengo jogando a bola que tá jogando no basquete, tem muita chance de ser campeão mundial, gente, muita chance. E esses caras são fantásticos. A gente chega aqui, né, com um oferecimento da Bet. Olha, ontem a nossa dica do basquete bateu, hein? Mengão para ser campeão, bateu bonito. Foi assim de lavada, chocolataço. Quem aproveitou se deu muito bem. E a gente também lembra aqui vocês, cara, a gente está com a parceria com a Caravana do Haroldo, viagens aí pro Super Mundial. Tem jogador do Flamengo do basquete que vai pro Super Mundial, tá? Que gosta de futebol, vai pro Super Mundial. E vai pro Mundial também em Singapura, hein? Tem que ver se não vai bater a data agora, né, parceiro? Ah, não, o Mundial de Singapura do basquete é só setembro. Mas olha, a gente tem aqui a parceria com a Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença 7 dias na Disney, jogo do Flamengo, ingresso, hospedagem, passagem, tudo que tem direito. Eu quero chegar aqui desejando uma feliz Páscoa para todos vocês, antes que eu esqueça, porque tanta coisa na cabeça, feliz Páscoa. Tô indo para o almoço de Páscoa com a família aqui, né? E cara, eu queria avisar a vocês que além do receptivo no Rio de Janeiro, além de tudo que tem aí na Caravana do Haroldo, para você também viajar com a Libertadores, Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil e tal, tem uma opção aqui especial, Caravana do Haroldo, com a alternativa de irem na Sopa do Júnior. Sabe o que é isso? É uma sopa beneficente que o nosso Leovegildo Gama Júnior, o ídolo da nação, o Capacete, o Júnior, ele faz. Então, quem tiver garantindo, olha só, Samba da Sopa, 25 de abril, quem vier pro jogo aqui no receptivo semana que vem, vai ter aí, então, essa opção de conhecer o Júnior no Samba da Sopa. Então, essa promoção muito legal vai ser no Marina Barra Clube, eu tô convidado, farei de tudo para estar lá com vocês. Então, Samba da Sopa, dia 25 de abril, às 21 horas, com o Leovegildo Gama Júnior, nosso Júnior Capacete, ídolo da nação, e você pode garantir presença aí. Só de você participar do receptivo, vir aqui acompanhar o jogo do Flamengo no Maracanã, com ingresso VIP, com tudo, você já garante presença no Samba da Sopa. Bem, já falamos do basquete, dei aquela palhinha para vocês, também falei dos patrocinadores, todos aí no comentário fixado, mais cabelo também para você emagrecer com saúde e tudo mais. Mas vamos lá, tem informação importante aqui. O Fabrício Lopes, que agora está também no Jornal O Dia, no YouTube Jornal O Dia, ele trouxe uma informação aqui importante, que o Lucas Paquetá aceita diminuir o salário para deixar o West Ham e jogar no Flamengo, tá? De acordo com informações do setorista lá do Jornal O Dia, ele aceita mesmo diminuir esse salário que ganha na Inglaterra. Só que tem o seguinte, né, gente? O Lucas Paquetá, ele está sendo investigado, situação aí envolvendo apostas. E o julgamento dele foi adiado. Ele realmente, nesse momento, apesar de tudo que está acontecendo, ele pode atuar em qualquer lugar do planeta. Ele está liberado, ele pode jogar no Flamengo. E os caras lá sabem que também pode ter uma punição a qualquer momento. Então, com esse adiamento, e ele sabendo que ele quer jogar o Mundial pelo Flamengo, o Flamengo poderia colocar
ele para jogar, tá? Eu vou só dar o exemplo do que pode acontecer. Colocar ele para jogar o Mundial e a temporada com uma cláusula que diga, olha, se for comprovada alguma situação e punição, o Flamengo não tem que arcar com mais nada ou etc, tá? Porque eu acho que é uma situação que precisa ser muito bem tratada, muito bem conduzida, porque já existe um processo e um julgamento rolando com o Lucas Paquetá. Não é uma situação simples, né? A diretoria do Flamengo está ciente, segundo a matéria, de que o Paquetá topa ganhar menos do que recebe na Inglaterra para voltar ao Brasil e ele estaria disponível para baixar seus vencimentos e entrar na realidade brasileira. Ele quer jogar o Super Mundial e o staff do atleta entende que uma volta ao clube que ele torce pode dar uma sobrevida após todas as polêmicas que o tem afligido. É uma questão também que chama essa polêmica para o Flamengo, né, gente? Você está trazendo mais uma situação, mesmo que seja de suspeita. A gente não pode afirmar que tem algo com o Bruno Henrique, mas você traz uma suspeita, mais uma situação suspeita. Então eu acho que tem que se pensar, vale a pena o Flamengo trazer o jogador, por mais que você já está trazendo o Jorginho, que é um jogador alto nível, vem do Arsenal, joga no meio de campo também. Então é um caso a se pensar. Eu não descarto, mas eu acho que é um caso a se pensar, tá? Ele ganha, só para vocês terem uma noção, o Paquetá tem um salário de praticamente 4 milhões por mês na Premier League, tá? O maior salário do Flamengo é 1,8 milhão do Bruno Henrique. Então, pro Paquetá vir pro Flamengo, teria que aceitar reduzir muito e também chegar nesse acordo aí com relação à situação contratual que não complique caso tenha alguma coisa. Agora, o Flamengo, né, traz mais uma situação para si, porque cada vez que falam de situação de aposta, utilizam lá o jogador com a camisa do Flamengo, até andaram falando, Globo Esporte quando falou do Bruno Henrique botou ele com a camisa do Santos, a mídia não gosta de falar mal do Flamengo. Cara, botaram ele porque ele começou, ele brilhou pro futebol brasileiro, vamos dizer assim, no Santos, né? E aí, óbvio, despontou no Santos. Aí botaram ele com a camisa do Santos, não tem nada demais. Às vezes escolheram a foto ali e aí já criou essa situação toda. Aí tem uma outra situação aqui, do Juninho Capixaba entrando na lista de observação do Flamengo. Informação aí que eu, sinceramente, não vejo o menor sentido, né? Olha, Juninho Capixaba é disputado no mercado, Red Bull Bragantino exige 7 milhões de euros, 46 milhões de reais pelo defensor. Cara, mas o Flamengo tem 3 opções, gente. Não dá para acreditar nesse tipo de informação. Jorge Nicola trazendo, o Flamengo tá buscando lateral esquerdo, o Vinha vai se recuperar agora pro Mundial. O Flamengo tem o Ayrton Lucas, o Alexandre e o Matias Vinha, todos jogadores de seleção brasileira e uruguaia, tudo selecionável. 2 de seleção brasileira, 1 de seleção uruguaia. O Flamengo vai buscar um lateral esquerdo mais pra quê? Ainda tem os meninos da base. Eu queria entender o pra quê. Não vai fazer. Isso não existe, cara. Essa informação não existe. Não tem o menor sentido. Eu mandei até a minha equipe, nem posta nas redes isso aí, Instagram, Twitter, não posta. Não tem o menor sentido isso. Eu duvido que o Flamengo esteja buscando lateral esquerdo. Ainda tem o Varela, que joga na esquerda também. Ontem jogou e joga bem. Falou que realmente quando ele entra no decorrer do jogo não é a mesma coisa, porque ele joga pelo outro lado, mas ele joga ali também. Então, gente, não tem o menor sentido. Varela vai renovar. O Flamengo vai assinar o contrato com o lateral esquerdo. O Flamengo vai assinar, mas não é o Capixaba, é o Varela que joga na esquerda também, vai renovar com ele. Com ele o Flamengo vai renovar, o Flamengo vai assinar contrato com o Varela. Fora isso, não tem nada. Olha, o ataque do Flamengo ontem, estou vendo muitas matérias aqui, oscilou em meio à pressão aí sobre o BH e volta também do Pedro, a pressão na questão do que está acontecendo. E foi, inclusive, a minha pergunta para o Felipe Luiz, né, com relação a todo mundo falando que o Flamengo jogou mal, que o jogador foi mal, que isso, aquilo. Cara, o Flamengo jogou bem ontem, o Flamengo perdeu muito gol. O que eu reclamo o Flamengo perde muito gol. Isso é uma realidade. Mas o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo amassou. Cara, na reta final,
Até o Flamengo postou, eu não acho legal postar isso não, virou o Neuer. Então, o cara agarrou bem, mas o Rossi também, no primeiro tempo, fez uma defesaça. Quando ele foi exigido, ele fez uma defesaça. O Rossi tá agarrando demais. O Léo Jardim, realmente, ele agarrou demais. Ele pegou, ele salvou, foram 7 chutes a queima-roupa, 7 chutes ali, que grande chance que o Flamengo teve no gol, que ele salvou. Ele fechou o gol, parecia um polvo, realmente, cheio de mãos, é impressionante. Tentáculos, né, mas tô falando, o polvo, parecia um polvo. Pra tu quanto ela, meu irmão, a bola não entrava. Teve uma cabeçada que, acho que foi do Bruno Henrique, meu irmão, inacreditável. Agora, não precisa chamar o cara de Neuer, né, pelo amor de Deus, mas eu vou falar uma realidade. O Flamengo não jogou mal, cara. O Flamengo não jogou mal. O Flamengo fez uma partida para ganhar o jogo. O Flamengo fez uma atuação para ganhar o jogo. Ali no final amassou o Vasco. O goleiro salvou. O Flamengo empatou e eu vou fazer uma análise aqui para vocês, tá? Sobre a questão, a gente vai falar do Michael, falar dessa questão do Flamengo. O Flamengo hoje tem 5 jogos no campeonato. Ganhou 3, empatou 2, 11 pontos. O Flamengo fez 2 jogos em casa, 3 fora, porque o jogo ontem foi fora. No Maracanã foi fora. Era mando do Vasco. Então, o Flamengo tem 3 jogos fora e 2 em casa. O Flamengo tem 11 pontos. A média do Flamengo tá incrível. Vamos contabilizar, esquece que empatou com o Inter em casa, mas vamos contabilizar o seguinte, é como se o Flamengo tivesse ganho 2 jogos em casa, fez o dever de casa, ganhou os 2 jogos em casa, ganhou 1 fora e empatou 2 fora. Esse tipo de aproveitamento, a cada 3 jogos fora, ganhando 1, empatando 2 e ganhando os seus em casa, ponto. É aproveitamento de campeão, tá? Esse é aproveitamento de campeão. Então, se o Flamengo mantiver esse aproveitamento, mas o Fluminense pode passar, o Palmeiras pode passar, é aproveitamento de campeão, cara. O Flamengo joga em casa agora contra o Corinthians. O Corinthians está jogando bem ontem, inclusive, acho que começou perdendo, mas virou o jogo e tal. O Depay tá jogando bem pra caramba. Tem alguns jogadores ali que estão começando a entrar em ritmo e tal, mas o Flamengo ganhar do Corinthians, o Flamengo tem time para ganhar do Corinthians, o Flamengo chega a 4 vitórias e 2 empates. Sendo que 2 empates contabilizaram como se fosse fora de casa. Então, cara, uma vitória fora de casa. Então, e como se fosse 3 vitórias em casa. Pô, cara, isso aí é aproveitamento de time que vai ser campeão. Então o Flamengo tem que manter isso aí, não importa que alguém passe agora na liderança, é início de campeonato, 6 rodadas, 5 rodadas, na sexta de repente já assume de novo a liderança. E o negócio é manter esse aproveitamento, isso é que é o mais importante. Bem, a gente tem aqui também o Felipe Luiz liderando aí o ranking dos treinadores em 2025. Ele tem aí importantes competições que venceu aí já no ano, né? E tá aí nesse ranking aí, ele já está liderando entre todos aí os outros treinadores do futebol brasileiro. Sinceramente, cara, eu fico muito feliz de ver o trabalho do Felipe Luiz, um cara que está buscando aí o seu espaço, começando no... Cara, se a gente parar para pensar, não tem um ano que o Felipe Luiz é treinador ainda. E ele já é o líder aí no ranking dos treinadores brasileiros. Isso aí para mim é importantíssimo. E o Michael, eu queria falar do Michael, que o Michael, muita gente falando, o Michael jogou mal, o Michael isso, o Michael aquilo. Falou também sobre do ataque do Flamengo não fazer os gols. Eu já falei que eu acho que o goleiro é que foi muito bem, apesar de que o Flamengo realmente perde muitos gols. E aí ele falou o seguinte, o que a gente mais quer é que se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim, a gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, é impossível não ter erro, e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar. Mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Acho que a gente teve atitude, buscou a todo tempo aí, né? Fazer o gol, fizemos uma grande partida, o time deles ficou a maioria do tempo dentro da área, tendo que cair com cãibra, que ficar no chão para segurar um pouco mais o tempo. Acredito que a gente está fazendo um grande trabalho, buscando cada vez mais dar o nosso melhor. Nós estamos felizes com o resultado porque queríamos ganhar, mas felizes pela atitude e pela entrega
que cada um tem. E aí o Felipe Luiz falou o seguinte: o que a torcida pede e o que o Zico fala é que tem que ter raça. Se não dá na bola, dá na raça. O Michael faz isso mais do que ninguém. Ele bota o corpo dele à disposição da equipe, corre por todo mundo. Eu já falei isso algumas vezes. O Refino com a bola vão ter dias melhores. Hoje, onde a gente mais criou perigo, mas ele fez passe para o Gerson, para o Arrascaeta. Acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ali do Michael. Ok, faltou o último passe. Dá para evoluir em alguma coisa. Como evoluir isso no meio da temporada? Estamos em constante evolução. No jogo de hoje eu aprendi coisas. A gente evolui todos os dias. O Michael gosta de ficar depois do treino finalizando. Isso vai ser até o último dia da carreira dele. O único caminho que temos é erro e correção. Cara, o Felipe, ele tá certíssimo. E o Michael é um cara muito esforçado. Muito esforçado. É um cara que busca sempre, melhorar, se entrega, até lesiona de tanto, às vezes volta, não tá em condição, quer ir pro campo. E o Felipe Luiz ainda falou do domínio total que o Flamengo teve. Jogadores super intensos, querendo vencer a todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo vertical e até pecando em excesso por isso, e principalmente no primeiro tempo. Mas fizemos um jogo em que tivemos o domínio total, domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele estivesse, mas um adversário muito bem treinado, muito bem organizado, tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca, mas nós criamos muitas chances e o goleiro deles saiu como o melhor em campo. A gente tem que deixar o resultado e olhar o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas na minha opinião fizemos um jogo que merecíamos mais. Concordo, cara, né? E ele elogiou o goleiro deu méritos ao Léo Jardim. Tem mérito das duas partes, tanto do goleiro quanto do treinador, que trabalha bem essa fase defensiva. O Vasco defende bem, lê bem a jogada, então tivemos menos tempo para finalizar, mérito do Vasco. Mas os méritos estão aí. Criamos estrutura para os jogadores, mas isso acontece no futebol. Tem dias que acontece. É mais fácil jogar no contra-ataque, onde tem mais espaço. Quando se ataca, tem mais pernas para enfrentar. É isso aí. Não sou de dar muitos recados para a torcida, quero que o time responda dentro de campo, mas não é fácil jogar na altitude. Isso ele falando do jogo de terça-feira. Não é fácil de pressionar alto, porque você perde o fôlego e não recupera. Você sobe para atacar e não consegue voltar. Mas precisamos fazer um grande jogo para conseguir essa vitória. E se Deus quiser, vai conseguir, tá? Olha, a gente então teve o Flamengo, todo mundo elogiando o goleiro do Vasco, é normal, é digno, o cara agarrou muito mesmo e a gente precisa falar, jogou demais. A gente teve também a torcida elogiando muito o Arrascaeta pela partida, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, novamente, e eu falo que é o cara que está merecendo a renovação. 2 grandes chances criadas, 3 passes decisivos, 38 de 42 passes certos, 7 de 9 duelos ganhos, 3 de 4 dribles certos, 75%, 3 faltas sofridas, nota praticamente 8 no SofaScores BR, espetacular. O Flamengo então treinou hoje, pela manhã às 9h30, treina amanhã em Quito, então o Flamengo aí se preparando para partida, né? Vai chegar antes aí, o que não é muito comum, mas o Flamengo vai chegar antes em Quito. Olha só, em entrevista aí à Amazon Prime Video, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, afirmou que está em busca de 2 ou 3 atletas para reforçar o grupo no meio do ano. Confirmou essa informação que a gente já vinha trazendo. Hoje eu tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. E ele fala também da importância da disputa do Super Mundial. É uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início da temporada na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como uma pré-temporada e isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. E
Então ele fala também da prioridade, né? Sobre que foi muito falado isso aí. É uma competição extremamente difícil, o brasileiro, como se tem visto até aqui. Nós não nos iludimos com o último resultado 6-0, que foi realmente expressivo, mas também não somos tão horríveis como parecemos naquele jogo que perdemos aqui para o Córdoba. Sabemos o caminho que estamos traçando e não vai ser um caminho fácil, mas nós estaremos empenhados em conquistar aquilo que nos propusemos a conquistar. Já adianto, a prioridade são todas as competições. Nós entramos para ganhar em todas, sejam elas quais forem. É isso que temos feito. Queremos dar alegria e essa gente que está aqui, embora o mando de campo seja do Vasco, é mais flamenguista. Estamos em casa, ou seja, tinha mais flamenguista ontem. E o Flamengo ele deixando claro que a prioridade são todos os campeonatos. Sei que isso tem efeito na performance dos jogadores, por isso vamos 2 dias antes para a adaptação ser melhor. Penso que não será tão problemático em Quito quanto é La Paz. Também acho, mas o Felipe está preparando o time para isso. Tá? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!